Muito bem, então estamos aqui. Hoje, dia 30 de novembro, a última palestra do Círculo de Palestras, né? Com a ilustre presença da professora Vera Van Macher Pereira, que será a palestrante do dia. Registro ainda a presença da Graziela Bublitz, aqui da Univates, o professor Claudio Honor, aqui da casa, um estudioso do texto. Então, deve ter ficado curioso com o título da professora Vera e o meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa GEDLE, Grupo de Estudos de Desenvolvimento da Leitura e da Escrita. Luíse retorna aí de um interstício, de um período para tratar a saúde. Seja bem-vinda de volta, Luíse. Obrigada, professor. Aí tem ainda a Beatriz, a Clara, e que são as iniciação científica, a Gleide, mestranda. Então, sejam bem-vindos. Bom, a professora Vera praticamente dispensa a apresentação. A professora Vera é do mais alto time de pesquisadores desse país, é bolsista de produtividade do CNPq, tem mestrado, doutorado em letras, com concentração em linguística aplicada, tem pós-doutorado em psicolinguística, o primeiro pós-doutorado com a professora Leonor Escler Cabral, agora na UDESC, né? Continua ainda estudando, muito estudiosa, né? Ainda se interessa por questões que envolvem a psicolinguística, se interessa por questões que envolvem alfabetização, foi uma grande motivadora, digamos assim, uma referência do Aletra, né? Que é um grupo de estudos sobre a alfabetização. Se interessa pelo texto, né? Hoje a fala da professora Vera é sobre o texto. Como e o desafio que é de como explorar o texto em sala de aula, né? O texto tomou seu lugar, sempre teve, mas tomou seu lugar de destaque a partir dos anos 90, né? Mas ainda assim, desde então, eu acho que a gente não faz bem feito, né? Não explora o texto de maneira adequada e de maneira como deveria se explorar. E a professora Vera tem aí anos de pesquisa, anos de estudo, dezenas de orientações de mestrado e doutorado sobre o assunto. Então, talvez, e tudo isso certamente a coloca como uma autoridade no assunto de como explorar o texto em sala de aula, uma perspectiva psicolinguística, as estratégias de leitura e tudo mais. Então, certamente será uma fala que vai agregar muito, sobretudo para o grupo que eu tenho maior estima, que é o grupo lá dos professores alfabetizadores do município de Ribeirão do Lago. Quero também deixar registrado aqui que a professora Vera foi a minha orientadora de doutorado e é uma pessoa que eu tenho como uma referência profissional, como uma referência de pesquisadora, como uma referência de ser humano e que é uma estima, né? É uma estima eu tê-la como uma referência e também como uma amiga. Professora Vera, fique à vontade, por favor. Eu estou aqui com seus arquivos abertos. Quando você precisar, eu projeto. Tá bem. Então, assim, um bom dia a todos, né? Que prazer, assim, ver assim, o grupo, né, do Ronei aí reunido, o professor Claudio Honor, que fez sua fala, e tão interessante, né? Conversamos bastante naquele momento a respeito da exposição dele. E ver o Ronei, que é esse
esse que nunca chegou a ser bem um aluno, foi sempre um colega. E a Grazi, que, nossa, nós inauguramos, eu sempre digo, um doutorado em formato virtual. Ela na cidade dela, eu na minha, por um detalhe. Graziella faz perguntas como ninguém. Então, ela fazia a pergunta tão pontual, tão contornada, que a resposta era muito evidente, fácil de se dar, e assim foi o doutorado da Graziella. Ela pôde cuidar dos filhotes dela, do marido, de si mesma também, né? Então, muito, muito bom ver aí. E eu desejo a todos que sejam na sua profissão de professores tão felizes como eu tenho sido na minha, porque a minha tem sido ímpar desde que eu iniciei lá nos anos 60, com as crianças, com depois os adolescentes, com os adultos, curso aqui, curso ali, essa é aquela instituição, mas claro, só estudei assim ensino escolar, eu tive só na escola pública. E fui para a universidade já no curso superior e no pós-graduação. Mas, então eu tive uma vida dupla, escola pública e escola particular. E devo muito, muito e muito à Rede Marista. Sempre gosto de frisar isso, porque ela me permitiu conhecer esses alunos, me permitiu ter um excelente ambiente de trabalho, né? E, e cuidaram muito bem de mim. Talvez cuidaram mais de mim os alunos e a instituição do que eu cuidei deles. Então, eu devo muito a esses alunos, né? Tanto que estão aí, essa duplinha está aí. Eu ainda dando mais um empurrãozinho, querendo que façam seus pós-doutorados. Mas, então, assim, agradeço muito, né? Eu acho que é esse momento muito importante. Cumprimento ao grupo que está aí, né? Aproveitem essa oportunidade para também solidificarem essas relações, né? Que elas podem ser eternas. Se cuidarmos bem das nossas relações, elas serão eternas. Bom, então eu acho que pode abrir a folha. Oi, tem uma menina ali com o nome Ronei, mas não deve ser, o nome eu não sei. Só para justificar, esse canal aqui é da professora Maria de Fátima, de Almeida Ah, Vale, sei. e eu só coloquei o meu nome ali, só que Aham, não troquei a imagem dela, porque afinal de contas é dela, né? aham, sim. Então vamos ver, vamos começar. Bom, enquanto o Ronei abre aí, eu quero dizer que eu passei por todas as teorias linguísticas, porque a minha estrada é longa e me permitiu isso, né? Eu, assim, primeiro fui da gramática tradicional, né? Mas sempre com um olho no texto. Depois eu fui para a linguística do texto, achei que me ajudaria. Aí senti que sim, mas que faltavam outros elementos. Fui para a análise do discurso, andei por lá, e até que o professor Marcelino Persch, meu professor aqui do pessoal todo, pegou a minha mão e disse: venha para a psicolinguística. E eu fui, né? E realmente ali me assentei definitivamente, porque ela pode tratar tanto do ensino quanto do aprendizado, né? E é uma área de estudos assim muito ampla que permite múltiplas interfaces, o que me agrada muito, né? O que me agrada muito. Eu acho que o conhecimento hoje, o avanço do conhecimento se dá mais fortemente nas interfaces do que nos campos específicos. Então, esse é o nosso título aqui, que eu botei conversa com professores, não sabia bem como titular, e compreensão e estratégias de leitura na escola, teoria e prática. Então, vou procurar tratar teoria e prática meio junto assim. Podemos ir adiante.
O primeiro tópico é processamento, estratégias e variáveis de leitura, que é um tópico central, né? Pode seguir, porque vai dar os fundamentos para isso que eu vou desenvolver. Este slide ele é altamente concentrado, com muitas informações aí presentes. E sempre sugiro que quem estiver interessado em aprofundar conhecimentos, vá por aí, né? Pegue assim artigos, livros, enfim, e vá aprofundando. Essas três expressões, processamento da leitura, estratégia de leitura e variáveis intervenientes na leitura, são assim, os tópicos básicos para nós nos adentrarmos nos estudos psicolinguísticos. O processamento da leitura são aqueles, digamos, movimentos que o cérebro realiza durante a leitura, né? Que eles são ou bottom-up, que é o ascendente das unidades menores para as maiores, top-down, que é o inverso das maiores para as menores, então são leituras mais dedutivas, e o interativo, que é o que, digamos assim, faz o intercâmbio de ambos. No momento, a mim parece que não há como escapar desse interativo, porque nós precisamos fazer essas trocas de processamento durante a leitura, dependendo dessas variáveis ali, que estão ali abaixo. Vinculadas a esses processamentos estão as estratégias de leitura. E estratégia de leitura fica um pouquinho ainda, né? As estratégias de leitura, elas não são como muitas vezes pensam que são estratégias didáticas. Não, elas podem vir a ser, mas elas são estratégias cognitivas e metacognitivas que o leitor faz durante a leitura. Estas aqui são as que eu listei, são as mais encontradas na literatura existente sobre o assunto. O skimming é essa leitura global, rápida, geral. O scanning é a busca de uma informação específica. A leitura detalhada é ler minuciosamente, né? Fazer aquela leitura demorada, cuidadosa. A predição é a antecipação dos fatos, enfim, da linguagem do texto, é a antecipação, né? Enquanto o olho está no texto, o cérebro vai adiante, né? Tentando prever o que vai acontecer. E essas predições são feitas com base em inferências. E essa predição, essas inferências, são acompanhadas do automonitoramento, que é o leitor se automonitorar, observar o que ele está fazendo durante a leitura. Se autoavaliar, bom, será que eu estou entendendo, né, produtivamente? E se autocorrigir, se for o caso, né? E essas variáveis que intervêm são fundamentais que o professor perceba, porque muda o modo de ler também, e até o resultado da leitura, dependendo dos conhecimentos prévios que o leitor tem, dos seus objetivos de leitura e do texto, a natureza do texto. Vejam, uma coisa é conhecer o assunto, ter informações suficientes sobre o tema que a gente está lendo. Outra coisa é não ter, ou ter poucas, né? Isso exige determinadas estratégias e não outras. O objetivo de leitura também. Vejamos, uma coisa é ler com o objetivo de achar uma informação no texto. Outra coisa é ler um texto para fazer um resumo. Outra é para fazer uma prova, né? E a natureza do texto também é uma variável importante. Por quê? Ler uma lista de compras é diferente de ler um outdoor, é diferente de ler um poema, é diferente de ler uma notícia. Então, isso aí o professor tem que ter bem presente, porque não existe um único modo de ler.
Existem tantos modos de ler quantas forem as situações de leitura. E as situações de leitura envolvem o autor do texto, o texto e o leitor. E essa situação está mergulhada num local e num momento, que é o que a gente chama de situação de leitura. Então, o que caberia ao professor? Variar essas situações, mas trazer essas situações para o plano consciente do aluno, para ele entender que ele tem que modificar o seu modo de ler dependendo da situação. Pode seguir? Isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o outro tópico que também ele é central nisso que eu vou mostrar, né? Agora eu já vou começar a mostrar com alguns exemplos, algumas atividades, tá? Para entender melhor. É claro que isso aqui está sendo muito rápido. Se em algum outro momento vocês quiserem, o professor pode retomar, o professor Ronei com vocês, ou com a professora Graziela pode retomar com seus alunos, como também, se quiserem que eu fale mais especificamente sobre alguma coisa, em outro momento também podem dizer. Bom, então, planos linguísticos, cognição e metacognição e consciência linguística. São 3 assuntos bem consistentes, concentrados. Vamos lá? Então, vamos começar por eles. Olha só, os planos linguísticos estão ali listados, né? O que são esses planos? São aqueles que constituem a nossa língua. Agora, esses planos não estão postos um sobre o outro. Eles estão todos em rede e que se conectam dependendo do texto, da situação essa, né, do texto que está sendo lido. Então, mas o textual, né, professor Claudio Honor, plano textual, ele, na verdade, ele tem uma importância muito grande, ele é muito trabalhoso, porque ele abriga os demais também. Então, trabalhar com plano fonológico, ou com morfológico, ou com sintaxe, acho que tudo isso vale, mas de preferência se fizer isso no texto. Porque aí sim o aluno vai perceber como é que a língua é realmente constituída, né? E o outro tópico é a consciência linguística, que está intimamente relacionada a esses planos. Vejam, plano fonológico, consciência fonológica. E a consciência é não só observar o que está lá, né? O fonema, o grafema, o morfema, ou a frase, mas saber pensar sobre aquilo ali e saber explicar como ele fez para decifrar e compreender. Vamos adiante? Tá. Essas 2 palavras que eu acho, assim, também básicas para essa ideia, assim. Por isso que eu trouxe esses elementos aqui, né? Cognição e metacognição. Bom, a cognição, né, na leitura, ela está relacionada à observação e compreensão do que está no material de leitura. Ele é o material é que é o objeto de observação. Agora, a metacognição é o processo de leitura realizado pelo leitor como objeto de reflexão e explicitação. Então, a metacognição é assim, fundamental para que a criança, o adolescente ou até o adulto se tornem leitores que a gente diz leitores maduros, né? Que são os leitores produtivos, que sabem controlar o seu processo de leitura. Então, a metacognição ela é indispensável que seja feita na sala de aula. Vamos lá? Agora eu vou trazer uns exemplinhos. Olhem só. Plano fonológico, consciência fonológica. Eu peguei aqui a Pimponeta e o pintor português, que são 2 trava-línguas, tá? E é para... Qual é o desafio para o aluno? Vamos descobrir o que está coberto e explicar como descobrimos.
uma pergunta, vamos fazer isso? É um convite até, né? Então, eles estão cobertinhos ali. E eu, intencionalmente, até escolhi sempre o P, a letra P. Tá? Então, ele tem que descobrir e dizer como descobriu. Esse é o momento da consciência e, portanto, da metacognição. Se puder fazer sempre isso, desde que a criança chegue às nossas mãos, haverá um ganho muito grande. Isso é mais importante, eu diria a vocês, que classificar se é substantivo, se é adjetivo, se é sujeito, se é predicado. Tá bem? Vamos lá. Agora, acho que pulou um, Ronei, o morfológico, tá aí. Vamos completar e explicar como fizemos, é o ninho de mafagafos. Vejam ali, né? As desinências, sufixos que tem ali, têm que ser colocadas naquelas linhas pontilhadas. Vão completar as palavras. Agora, há um modo de, digamos assim, pensar para conseguir colocar ali. Por exemplo, o que vai nos levar possivelmente ali, primeiro mafagafos e depois mafagafinhos, é por causa da palavra ninho, né? Que nos mostra que deve ser um. Então, essa explicação tem que o leitor dar. Bom, isso o professor pode fazer coletivamente, e é interessante até porque aí podem ver os raciocínios diferentes, as explicações diferentes que os alunos oferecem, né? Vamos adiante. Plano sintático, consciência sintática. Eu acho tão interessante esse poema do Caparelli, Cores. No fim do dia, cansadas, borboletas, asas, penduram as, para não amarrotar as cores. Bom, mas o problema é aquela frase, o verso que está desarrumado, né? Então, vamos arrumar e explicar como fizemos? Bom, isso não é tão fácil de explicar como é que foi feito, né? Talvez seja bem mais fácil até pôr em ordem do que explicar, mas acho que sempre será mais difícil o trabalho metacognitivo do que o trabalho cognitivo, né? Pode seguir? Não sei se estão me acompanhando, se eu estou indo ligeiro demais. Bom, o plano léxico-semântico e consciência léxico-semântica. Peguei aquele poema do Zé Paulo Paes, do bombeiro, blém, 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 quem vem, é o bom bombeiro e vem ligeiro, alguém o chama para apagar a chama, ele vem que vem, blém, 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 blém. Aí fiz umas perguntas sobre o poema, né? E, e aí pergunto de novo, ó, vamos responder, explicar como pensamos para responder? Por exemplo, qual a palavra com dois significados diferentes? Provavelmente vai ter que achar a palavra, né? E vai ter que dizer o significado de uma e de outra, né? Para mostrar, para comprovar a resposta, né? Houve época que se fazia uma coisa meio parecida, que era assim, justifique sua resposta, né? Eu acho que isto havia assim, ó, resposta completa, era uma exigência nos cadernos das crianças, né? Resposta completa, que era formular uma frase, aquilo ajudava muito na construção sintática depois do texto. E isso foi abandonado também, não sei por quê. Então, se pergunta assim, ó, quem descobriu o Brasil? Aí, em geral, aceito que diga só Cabral. Não, antigamente se dizia, tinha que dizer assim, quem descobriu o Brasil foi fulano de tal, ou fulano de tal descobriu o Brasil. Com isso já tinha um treino sintático, né? Essas pequenas coisas lá que desapareceram, né? Isso aí é uma coisa que é bom a gente ver o que aconteceu e ver o que há para ser resgatado, tá? Vamos adiante? Bom, e esse é o plano pragmático, consciência pragmática, que ele é interessante porque é noite de festa, tá muito pequenininho, né, Ronei? Mas, assim, ali, qualquer uma das palavras que estão ao lado, por exemplo, ali, naquela noite de festa, quando foi acesa a,
Bom, pode ser tanto, pode ser a lareira, pode ser a vela, pode ser a lâmpada, pode ser a fogueira. Mas quando a gente vai para a segunda frase, seus pais começam a dançar. A brincadeira estava animada. Na festa, tinha pipoca, pinhão, quentão. Bom, quando aparece, para mim, no meu entendimento, são palavras fundamentais, né? Para dizer que não podia ser nem lareira, nem vela, nem lâmpada, só podia ser fogueira. Aí é um conhecimento de mundo, né? Que está presente, tá? Então, por isso, pragmático, que é do contexto, é a linguagem contextual. Vamos lá. Pode ir para o outro. E aqui chegamos na consciência, no plano textual, né? E a consciência textual. E eu coloquei ali os autores, por exemplo. Eu, particularmente, gosto de sempre de usar, primeiramente, os autores clássicos, né? E depois podemos usar os mais atuais, que se inspiraram até neles. Mas, assim, ó, por exemplo, Halliday e Hassan, quem quiser estudar coesão gramatical, eu acho fundamental. Como eu acho também Charol, eu acho para os estudos de coerência. E acho Van Dijk também para os estudos sobre superestrutura. Então, vejam, a consciência textual ela tem esses 4 focos aqui. Quem mais ou menos anunciou isso foi Gombert. Né? Foi Gombert, estudo de cognição, metacognição também. Mas me parece que ele não é um linguista, né, Rony? Ele é da educação, da psicologia, alguma coisa assim. Com essa interface com a linguística, especialmente a psicolinguística. Então, aqui é um resumo do que envolve a coesão, que é a costura linguística do texto, né? A coerência, que é a amarração de significados internos e com o mundo, e a superestrutura, que é a organização, distribuição e formatação do texto. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos ver umas atividades, tá? Para ver como é que isso ocorre. No caso da superestrutura, qual o texto representado? Como pensamos para responder? Eu olho para isso aqui, pode ser uma lista de muitas coisas, né? Pode ser uma lista de compras, pode ser uma lista de tarefas a cumprir, e parece que a pessoa já realizou 2 dessas aí, né? Então, a gente percebe que é isso sem decifrar palavras. É a formatação, que é a superestrutura do texto, tá? Vamos adiante? Aqui também, ó, nem há palavras, né? É só o a letra B ali, mas é pela disposição, me parece ser um poema, né? Pela configuração do texto. Bom, então, a superestrutura tem sua relevância. Pode parecer que é pouca coisa, mas na verdade não é, né? Nós muitas vezes sabemos que é um aviso, uma recomendação e tal, pela formatação. Tá? Então, acho que é importante trabalhar com a superestrutura também. Seguindo, de coerência, eu peguei esse texto aí, banana, sobre a banana, dizendo que ela tem muitas propriedades, é muito boa, digestiva, não sei o quê, mas há uma frase esquisita pelo meio que, que eu acrescentei, que, que diz que poucos, desse modo, poucos a consomem. Então, é claro que essa frase não está coerente, né, com o conjunto do texto. E como é que se explica isso, né? Aí tem que mostrar o que foi dito antes, o que veio depois, e dados culturais, dados de conhecimento de mundo, né? Para verificar a inadequação dessa frase neste contexto. Tá? Seguindo. Bom, aqui, essa coerência é da ordem do texto, né? Da ordem dele. Então, é aquele trava-língua doce, o doce perguntou para o doce, e aí é claro que há uma inversão nas duas falas, né? Nas 2 respostas. O doce
mais doce de todos os doces é o doce de batata doce, e a última, qual o doce mais doce de todos os doces. Está invertido, né? Tinha que ser a primeira pergunta e por último a resposta. Essas atividades, elas trabalham este aspecto, mas sempre vou dizer para vocês, não dá para esquecer a metacognição. Tudo bem, por que isso aí está errado? Por que não pode estar inadequado? Por quê? Né? Isso aí é sempre assim. Tá? Vamos adiante? A coesão lexical ela é interessante porque ela pega o vocábulo, né, no sentido. Então, a sinonímia, por exemplo, aquela atividade que muitas vezes aparece nos livros didáticos, por exemplo, deu sinônimo de, elas não são tão produtivas, porque a substituição, a sinonímia é uma coisa duvidosa, né? Porque ela não é perfeita, né? Não, mudou a palavra, vai gerar efeitos na frase toda e no texto, né? Mas, às vezes, a gente precisa. A formiga juntou grãos. Então, é melhor sempre fazer dentro do texto. A substituição lexical dentro do texto. Veja que eu estou exemplificando aqui essas regras todas textuais, né? Modos de trabalhar cognitivamente e metacognitivamente. E sempre aquela pergunta: como é que descobriu? Quer dizer, por que essas palavras? Né? Tá? Seguindo. Aqui é uma fábula. E a pergunta é: quais são os dois animais da fábula? O e o. Como chegamos às respostas? Bom, aí o e o. Então, os dois são do gênero masculino. Tudo bem. Vinha o pelo caminho na sua ignorância de sempre. A palavra ignorância, né, nos remete dos animais ao burro, né? Embora não quer dizer que ele seja desprovido de inteligência, na verdade, mas nas fábulas é assim que aparece. Numa curva, deparou-se com o, não se sabe quem. Saia já da minha frente, disse ele com a pressão dos touros. O, agora vem, olhou bem para o burro e pensou: seria fácil demais dar uma lição a este infeliz. Aí vejam assim o tom, né, majestoso, vaidoso. Não vou sujar meus dentes e minhas garras com esse burro. Então, para mim, assim, fica bastante nítido que é o leão, né? Por este tom de vaidade. Tem a força, tem as garras, tem isso, tem aquilo, mas, assim, uma certa pretensão, né? Tá? Isso tudo é bacana de discutir com os alunos, tá? E aqui tem mais uma atividade de coesão lexical, que é o marujo, a zambuja, e que aquelas palavras que estão lá embaixo, coruja, caramujo, lambuja, zambuja, a pergunta é: qual a palavra que não faz parte do mesmo grupo? Então, só uma pode sair fora. Então, a gente vai para o zambuja, com lambuja e com coruja. Por quê? O caramujo é para o araújo. Entenderam? Quer dizer, aí tem uma coisa assim de significado? Tem. Mas também tem fônica, né? Então, vocês vejam que a coesão lexical, por exemplo, ela depende da fonológica, depende da morfológica, como a sintática também depende. Então, a língua, esses níveis linguísticos todos são uma rede. Tudo é rede na língua, né? Tá? Vamos lá? A coesão gramatical, ela meio que dá uma certa chance para a velha gramática, né? Então, ela trata dos pronomes, das conjunções, né? Aqui eu fiz essa aí da cigarra e da formiga. Então, vamos escolher cigarro ou formiga? Como pensamos para responder? Bom, é que assim, ó, quando aparece ali o você, eu botei em vermelhinho, né? O me, o você, são os pronomes. Então, ele tem que dizer se o referente é a cigarra ou a formiga. Isso aí é que é importante na coesão gramatical para a leitura.
e para a escrita, se for o caso. Isso importa mais, gente, do que saber que é pronome, tá? Não é que faça mal alguém saber que é pronome, não faz mal. Mas pode até fazer isso, mas essa parte das referências é que realmente importa. E no texto é ótimo, melhor impossível, tá? Vamos adiante? E aqui a conversa de anjos do Ziraldo. Vamos completar e explicar como achamos a resposta? Eu acho tão bonitinha essa conversinha. Um anjo diz para outro: parece que amanhã o tempo vai nublar. Que bom, papapá, a gente vai ter lugar para sentar. Então, quando não dá, mas também não, nem embora. Então, é o assim, né? Bom, então vocês vejam, é o texto, mas olha a importância, né, de uma conjunção, se ela está bem empregada ou não, né? Mas assim, ó, se ela é temporal, se ela é não sei o quê, se ela é conclusiva, a nomeação mesmo não importa tanto, importa o que ela significa, né? E nunca esquecendo que o e, por exemplo, ele pode ter significado aditivo, mas ele pode ter também adversativo, né? Algumas conjunções que têm mais de um significado, tá? O Halliday trata muito bem das conjunções. Eu gosto bastante do Halliday-Hassen. Tá? E aqui é uma atividade de coesão gramatical que trata da elipse. Eu vi uma barata. Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que me viu, bateu asas e voou. E aí a pergunta é: quem me viu? Então, existe uma elipse ali do barata, assim que a barata me viu, né? Existe uma elipse, ela, né, no caso. Mas tem que voltar no texto, né? Na parte que antecede, para concluir, né? E isso tem que ser explicado. Quando a criança consegue, se ela consegue explicar, ela aprendeu uma coisa muito importante. Tá? Vamos adiante? Aí tem um resuminho, que é esse esquema aí, ó, tá? Foi o que nós fizemos aqui, ó. Processo, estratégias variáveis de leitura, planos da língua, consciência linguística, cognição e metacognição, ensino da compreensão de textos. Tá? Esse é o resumo do que eu fiz até este momento. Agora, eu vou mostrar para vocês, Rony, vamos começar pelo poema, pelo arquivo do poema. Eu vou mostrar duas atividades para vocês, tá? Duas sequências. Bom, quem me ajudou muito a fazer isso, entre esses alunos maravilhosos aí que eu tenho, que Deus me deu, né? Eu sempre digo que tenho meninos e meninas, filhos carnais, Deus me deu só meninos, mas me deu filhas, alunas ótimas, amigas, parceironas, e foi a Daniele Bareta. Essas coisas aí, a Daniele, assim, me ensinou a fazer, outras coisas ela fez, tá? Bom, é o seguinte, eu vou apresentar para vocês, são 5 módulos para trabalho com poema, o jogo de antecipação pragmático textual na leitura de poemas na escola, que foi a pesquisa que foi feita com parte no estado do Rio Grande do Norte, em Natal, com professores de lá, parte aqui na Bahia, com o Ronei e as escolas que ele indicou, e parte no Rio Grande do Sul, com uma escola daqui, uma escola de obra social. As outras escolas são escolas públicas, a dos outros estados. Então, a pesquisa foi feita assim, ó, com 2 materiais que eu montei. E fui apresentando essas pessoas. Apresentei primeiramente, gente, a estudantes, alunos que eu tinha lá na UESP. Comecei com eles. Eu mostrava para eles, eles diziam, eu mexia nas atividades e pá, pá, pá.
E depois eu fui, quando eu estava razoavelmente satisfeita, eu apresentei para professores lá de Natal e professores das escolas aqui da Bahia. Daqui, parece que eu estou aqui na Bahia. Então, e depois do Rio Grande do Sul. Eu fui fazendo este caminho. Tá? Então, assim, ó, muitas pessoas puseram a mão, muitas e muitas e muitas. Estudantes de letras, de pedagogia, graduandos, pós-graduandos, supervisor, diretor de escola, professores, as crianças também, né? Fizemos assim testes prévios, né? E resultou nisso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? E tive para montagem a Daniele Bareta, que já conseguiu dar um formato interessante. Esse formato é ela que criou e propôs e tal. Então, são 5 módulos, tá? Cada módulo trabalha um nível de consciência linguística. Então, tem um módulo para consciência fonológica, um para morfológica, outro para consciência sintática, outra lexossemântica e outro módulo para pragmático textual. Este módulo 5 é da consciência pragmático textual. Então, este módulo tem, pode seguir, Vanei? Ó, ao professor e aos alunos, 5 tarefas, tá? Vai seguindo. Essas 5 tarefas, a cada tarefa é com um poema diferente. Eu usei esses poemas aí, ó, quem vem, quem vai, tecelagem, seu lobo, pirata, o trabalho lavrador. E eu só vou mostrar para vocês uma, que não vai dar tempo. Mas o professor Ronei pode mostrar todas que quiser. Aí está a tarefa 1. Quem vem e quem vai, Haroldo de Campos. Vamos lá ao poema. Descobrindo o que falta é de predição ou antecipação ou previsão, como quiserem, que é do Goodman essa ideia, do guessing game do Goodman, que eu aconselho a lerem o artigo dele, é um artigo mais antigo, mas não foi tão explorado. Eu, quando descobri, fiquei maravilhada com aquilo ali. Bom, uma mesma palavra está faltando em cada lacuna. Escreva essa palavra em cada lacuna. Vamos lá. Olha só, está aqui o poema. Este poema, para a gente descobrir qual é a palavra que falta, né, sem olhar na internet, a gente descobrir, eu preciso observar muitas coisas, né? Eu preciso observar aquelas repetições ali, né? Lexicais e fônicas, e tem uma superestrutura aí que tem um formato, que para mim é a grande chave, que é o navio, certo? Então, isto aí, ele tem que predizer a criança, tá? Bom, o bacana é todo mundo na turma, um diz isso, outro diz aquilo, papapá, papapá, né? Debater. Pode seguir? E aí vem a parte metacognitiva, que é explicar a descoberta. Põe o X nas alternativas que mostram que você usou para descobrir o que faltava no poema. Usei bastante o que estava escrito? Pouco? Usei o que eu já sabia? Bastante ou pouco? Bom, isso aqui, gente, o que eu estou querendo saber? Se ele se apoiou mais nas pistas linguísticas ou mais nos conhecimentos prévios. É uma informação para a pesquisa, certo? Segue adiante. Põe um X nas alternativas. Continuamos no metacognitivo. Põe um X nas alternativas que mostram como você leu para descobrir o que faltava no poema.
Fiz leitura geral e rápida, que é o skimming. Fiz leitura minuciosa e demorada, que é a leitura detalhada. Observei se eu estava compreendendo o que eu lia, que é automonitoramento e autoavaliação. Mudei a resposta quando achei que não tinha feito bem, que é autocorreção. Bom, aqui eu estou querendo que ele fale sobre as estratégias de leitura que ele usou. Mas eu não posso usar aqueles termos, né? Então, eu fiz uma conversa assim, né? No senso comum, tá? Pode seguir? Põe um X de novo, que mostra como você escolheu. Aí vem, com base no sentido da palavra escolhida, com base no sentido dos versos, não sei dizer como fiz para responder, chutei a resposta. Então, vocês vejam, primeiro ele está lá no plano cognitivo, quando ele faz a antecipação, a predição. Depois ele vai explicar como fez. Certo? Segue, Ronei. Bom, aí vem a tarefa 2, que eu não vou entrar nela, porque ela segue o mesmo caminho, tá? Agora vamos lá na fábula. Esta aqui, esse é a outra parte da pesquisa, do estudo feito, tá? Bom, é assim, ó, são 5 livros, tá? Que eu chamei de livros do aluno. A fábula deste aqui é o Corvo e a Raposa. Então, tem uma fábula em cada livro. Vocês vão notar uma diferença. Eu só vou mostrar essa fábula. Tem outros, tá? Bom, a diferença é a seguinte, ó, olha só, ficha 1, pode seguir, tá certo? Ficha 1, Corvo e Raposa. O aluno só vê uma ficha por vez. Por quê? Aí vem uma questão de compreensão. O que o título nos mostra? Raposa e Corvo são animais e personagens, não são animais nem personagens, não falam nem pensam, são pessoas com nome de animais. Ele responde a uma coisa sobre uma questão de compreensão sobre os personagens, tá? Agora segue. Agora começa a previsão, prevendo o que vem a seguir. O que vem depois do título? Que já apareceu lá, né? Que era a ficha 1, tá? Põe um X em uma das alternativas. Então, ele tem que imaginar o que vem depois. Raposa encontra o corvo com queijo no bico. Raposa e o corvo, porque ele não viu essa história antes. A raposa e o corvo conversam sobre o queijo. A raposa e o corvo se olham, mas não conversam. A raposa e o corvo procuram comida. Segue adiante. Mostrando como fez a previsão. Aí vem a mesma coisa lá do outro. Usei o que estava escrito ou usei o que eu já sabia. Quer dizer, ou é as pistas ou são os conhecimentos prévios que dominam. Pode seguir? De novo, agora são as estratégias. Fiz leitura geral e rápida, fiz leitura minuciosa demorada, tá. Mesma coisa lá do poema. Pode seguir? Aí chega na ficha 2. É claro que alguém, em algum momento, vai perceber que quando ele chega na ficha 2, está a resposta da ficha 1, né? Uma raposa procurava comida, viu um corvo. Bom, por que eu acho isso importante? E as questões vão ser sempre essas, quer ver? Segue o Ronei só para verem. Ó, primeiro vem a de compreensão da fábula, segue. Depois vem da previsão, segue. E depois mostrar como fez a previsão. Entenderam? E assim vai indo. Esta fábula tem 10 fichas, assim. E ela vai sendo apresentada aos poucos. Mas o aluno, ó, ele fica com essa ficha, porque isso aí era feito no computador da escola, né? No laboratório de informática e tal, era feito assim.